desse fogo, desse poder do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. O culto de hoje não depende do pastor Júlio, o culto de hoje não depende de mim, o culto de hoje aponta para você, aponta para você, depende de nós, depende de mim. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Oh, glória. Esse amém subiu. Aleluia. Esse amém subiu. Jesus. Creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestar. Amém? Eu louvo a esse Deus, eu glorifico a esse Deus por nos dar esse fôlego de vida, né? Amém. Para que nós pudéssemos estar na sua casa, agradecendo e bendizendo o teu santo nome. É o que nós temos a oferecer a Deus. Essa oferta de gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Que muitos não podem ou não fazem, mas nós somos escolhidos para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos lá no livro de Marcos. Deixa eu ver o Marcos aqui. Marcos 13. 2 versículos que no domingo me chamou muita atenção. Foi na segunda-feira, eu estava comentando com a pastora Simone e disse para ela: essa ministração domingo está, sabe, mexendo na cabeça. E quando eu vi Deus tomando um anjo naquele domingo, não sei como a igreja pôde ver aquele momento, quando o anjo tomou a pastora dentro da igreja, aquelas lágrimas, aquele choro. Eu não sei como você viu, como você recebeu, mas eu vi claramente a presença de Deus falando com a igreja naquele momento. A visão de Deus com a sua igreja nos tempos de hoje. Mas eu quero mostrar muito a palavra que Deus queria dizer naquele dia conosco. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo. Tremendo. E até hoje eu sinto Deus ainda querer falar com a sua igreja. Aleluia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quantos aqui hoje se sentem escolhidos de Deus? Esposo, é com você que Deus quer falar. Amém. Talvez o chamado não vieram hoje, só vieram os escolhidos. Aleluia. Isso é muito importante isso. Igreja, a visão que Deus me concede aos escolhidos começa a se dispor a fazer o querer de Deus. Aquele que se diz verdadeiramente escolhido começa a se dispor a fazer o querer de Deus. Talvez aquilo que esteja travado, aquilo que esteja te impossibilitando, talvez seja isso que Deus está querendo. Começa a se dispor. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. Começa a dizer: Senhor, me use. Senhor, me capacite. Senhor, aonde queres tu me usar, Senhor? Aos escolhidos. Aos escolhidos. Lá no livro de Marcos, 13, 4, uma palavra bem conhecida, nós ouvimos ela no domingo, pois assim está escrito: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro
eis aqui a tua palavra, Senhor, para a nossa meditação nessa noite, papai. Que teu Espírito Santo entra, Senhor, instrua-nos, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a entendermos, a compreendermos e a vivermos esta palavra, Senhor. Por mais que sejamos falhos, mas nos ensina, Senhor, a andarmos, a fazermos, Senhor, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Igreja, presta bastante atenção. A visão que nós temos no dia de hoje é que esses homens andavam com Jesus, conheciam Jesus, viram centenas de milagres, viram grande obra da parte do Senhor, assim também como nós temos visto grandes testemunhos, nós temos visto as maravilhas que Deus tem feito no nosso dia a dia. Nós temos visto pessoas que têm se levantado, vindo aqui na frente, dar um testemunho de algo que Deus fez. Muito gostoso. Mas o que nos chama muita atenção nesse versículo é que muitos querem fazer, mas tem muito impedindo aqueles que querem fazer. Assim como os discípulos queriam que vendesse aquele óleo e desse o dinheiro aos pobres, se houvesse uma possibilidade, eles teriam impedido daquele milagre, daquela bênção, ser feito ao Senhor. E hoje não é diferente. Quantos têm um coração voluntário, pastor? Quantos têm um coração voltado para a obra de Deus? Quantos querem fazer? Mas sempre tem um que aparece no meio. Para com isso, a igreja não precisa disso. Isso aí Deus mandou outras pessoas. Quantos queremos fazer a obra de Deus, mas são impedidos? É o momento de nós abrirmos nossos olhos e começarmos a entender que a menor coisa que você fizer a Deus, isso ficará em memória do Senhor. Não importa qual seja ela, mas aquilo que você faz fica em memória do Senhor. Porque o Senhor naquela noite ele disse: aonde o Evangelho fosse pregado, em toda a parte do mundo, que era para nós testemunhar o que essa mulher fez. Imagine aquilo que nós fazemos ao Senhor, fica em memória. Alguém vai estar sempre testemunhando esse amor que Deus colocou no teu coração para com a obra de Deus. Muito importante. Abra comigo no livro de Colossenses, para você entender melhor o que Deus está querendo dizer com isso. Colossenses 3, se não me falha a memória. Você vai entender melhor. Os Colossenses 3, 23, para você entender o que o Senhor está querendo dizer. Os Colossenses 3, 23. Pois assim está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Aleluia, igreja. Tudo quanto nós fizermos, fazemos ao Senhor. Não, pastor Daniel, não, pastora Simone, mas fazemos tudo dirigido a Deus. Foi o amor que o Senhor colocou nos nossos corações. Foi esse amor que Deus colocou no coração desta mulher, de pegar o que ela tinha de mais precioso e colocar e jogar o corpo de Jesus. Pode ser que alguém fique até indignado de ver esse amor que você tem, de querer fazer, o de fazer, mas faça porque você não está fazendo algo, está fazendo ao Senhor, aquele que vai nos recompensar. Qual é essa recompensa, pastor? Que nós possamos esperar do Senhor, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos ensina a graça, que o Senhor nos dê sabedoria,
para não pararmos, continuarmos a fazer o melhor para o Senhor. Porque é só assim que nós vamos conseguir fazer. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que fizemos, vou dar um testemunho dentro da palavra. E alguns que podiam ter feito, mas não fizeram. Foi quando Jesus estava ali no Getsemane. Diz que quando Jesus estava, Pedro, Tiago e João, tinha 3 homens de Deus que sempre andaram com Jesus. E ali o Senhor mandou que eles assentassem ali, que o Senhor ia orar. Mas diz que quando Jesus se afastou um pouco, começou a orar, diz a palavra que começou a se tomar de pavor, angustiado. E ele voltou, mandou que os discípulos estivessem orando. E voltou, mas um pouco, quando voltou pela segunda vez, eles estavam dormindo. Presta atenção. Da terceira vez, o que Jesus fala para eles? Pedro, tu dormes, mas nem uma hora posso contar contigo? Diga para o teu irmão da direita, Deus pode contar contigo? Diga para o teu irmão, Deus pode contar contigo menos uma hora. Hoje não dá porque eu cheguei cansado, eu tenho que dormir mais cedo. Estava ali Deus, Jesus estava carente da oração daqueles homens. Assim como a igreja está carente da oração, da intercessão do povo de Deus. Deus não nos chamou por um acaso. Deus chamou porque Ele sabia que podia contar comigo e contigo. Olha da onde Deus te tirou, meu querido. Olha da onde Deus te tirou, minha querida. Deus mandou um anjo lá porque Ele sabia que podia contar contigo. Será que você pode dizer, Senhor, eis-me aqui? Será que você pode dizer, Senhor, conte comigo? Ou vai ser como Pedro, Tiago e João? Mas nenhuma hora. Mas você quer ver uma coisa? Primeiro Jesus mandou que eles orassem. Jesus mandou que eles vigiassem. E a falta de oração, a falta de vigilância nos leva a atitude precipitada. É isso, pastor? Nos leva muitas das vezes às atitudes precipitadas. Mas como assim, pastor? Quando Jesus foi entregue, Pedro puxa a espada, pá, no meio. Jesus disse, não precisava fazer isso. Tipo, se você tivesse orado e vigiado, você não tinha cometido esse erro. Porque se eu quisesse, meu pai mandaria legião de anjos. Eu até digo que ele diria no plural, nos tirariam desse lugar. Assim como levou Elias e Enoque, podia ter tirado isso. Oração, vigilância, compromisso, é o que nós estamos precisando hoje. Dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O meu irmão não quer ir, mas eu vou fazer a minha parte. O irmão não pode ir, mas eu vou fazer força. Eu quero estar lá orando até por ele, para que Deus tire os impedimentos, as barreiras, para que nós possamos nos ajuntar um grupo, sermos uma parede, mas não uma parede, mas sim uma coluna. Pedro, Tiago, João, homens que nós vimos até testemunhos dentro da palavra de Deus desses homens. Mas o momento mais necessário, com quem que Deus pode contar? Com quem o Senhor pode contar? Igreja, não sabemos quando Ele vem. Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser meia-noite, pode ser 1h da manhã. O que você quer oferecer a Deus? Pergunta para você mesmo o que eu tenho a oferecer a Deus. Qual é o meu testemunho? Qual tem sido o meu testemunho? Para que o Senhor me chamou? Eu costumo dizer,
vamos abraçar, vamos chorar, vamos louvar, vamos ouvir inúmero testemunho, mas e o teu testemunho? E o teu testemunho? As tuas orações, quantas almas alcançou? Quantos milagres Deus fez? Parou para pensar nisso? Vai ter muitos impedimentos, muitas barreiras. Vai. Quando nós temos um propósito com Deus, primeira coisa que sobra é o vento, né, pastor? Para nos impedir de fazer o querer de Deus. Para nos impedir de fazer a vontade de Deus. Mas quando nós passamos por essa barreira, tenha certeza, não tem mais diabo no nosso caminho. Não tem mais nada. Deus vai nos fortalecer a cada momento, Deus vai nos fortalecer a cada segundo, Deus vai nos dar força para nós enfrentarmos, para nós encararmos essa guerra no nosso dia a dia. Principalmente aqueles que têm no coração o querer de fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Amém. Eu quero dizer uma coisa aos anjos do Senhor, diante da igreja. Se hoje ou amanhã eu tivesse uma oportunidade de pregar, eu seria um pastor muito feliz na obra, pastor, de ter a oportunidade de estar lá naquele cantinho orando e intercedendo, de ser ocupado de alguma forma pelo Senhor. Era uma alegria muito grande, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, para testemunhar a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Para nós termos um pouco mais de visão daquilo que Deus tem para nós saber, o porquê que Deus nos chamou, o porquê que o Senhor derramou aquelas lágrimas naquele domingo, qual é o querer de Deus. Igreja, desperta, a volta de Cristo está breve. O que nós temos feito? Quantas almas nós temos alcançado? Quantas vidas nós temos orado? É muito sério. Aquele domingo Deus falou no profundo. É muito sério. Vamos começar a nos mexer. Vamos começar a interceder, a orar pelo ministério, pela vida dos pastores, pela vida dos missionários, missionárias. Esse povo que estão a campo, viajando por esse mundo afora, levando a palavra de Deus. Precisamos orar, igreja. Precisamos orar. Esses refugiados, precisamos orar. Essa avalanche que deu agora lá no Porto Príncipe, precisamos estar em oração, estar numa concordância com outros povos que estão orando também. Essa é a intercessão que Deus quer de nós. É isso que Deus está requerendo de nós. Nós estamos muito parados, nós precisamos nos mexer, precisamos orar e interceder, igreja. Precisamos ser uma coluna na casa do Senhor. É o que nós precisamos, é o que Deus está querendo de nós. Vamos começar a mexer, porque tudo quanto nós fizermos, vamos fazer a quem? Ao Senhor. Que dele verá o nosso galardão. É tão em breve nós veremos o galardão da parte do Senhor. Amém, igreja? Amém. Está no livro de Filemão. Vamos para frente um pouquinho. Aleluia. Capítulo 1. Só para a igreja, depois se quiser ler em casa, não vai por muito tempo. A igreja vai ter uma visão de intercessão. O que Deus fala sobre intercessão. Filemão, capítulo 1. Versículo 3 em diante. A necessidade de Paulo interceder pelos seus irmãos. Igreja, se nós não tivermos quem interceda, não somos super-homem. Precisamos interceder pelo ministério. Precisamos interceder pelos anjos do Senhor. Precisamos estar ocupados, igreja. Nessa noite eu creio que Deus vai levantar, pastor. Vai levantar intercessores nesse lugar. Vai, eu creio. Eu creio que Deus vai levantar um
intercessores, evangelistas, homens e mulheres que vão dispor de 1 hora por Deus, ou 2 horas no dia, para levarmos esse evangelho. Gostaria assim de pôr uma aula do pastor para a pastora Simone. Se o pastor permitir, fazer uns coretos, se tiver uns 2 irmãos, 3 semanas, que puder sair comigo, fazer um trabalho de evangelismo nesse bairro, pastor, eu quero me dispor a fazer isso. Eu gosto, Deus está me cobrando. Se tiver algum irmão que quiser dispor no fim de semana, se o pastor autorizar, nós vamos fazer um trabalho sobre o bairro todo, de evangelismo. Pegar folhetos, convidar as pessoas, você vai ver uma experiência, como Deus vai te usar nessa hora. Entregar um folheto, Deus vai te usar. Nós vamos preparar, orar, e Deus vai fazer grande obra nesse lugar. Eu vi na imagem, nós estávamos orando lá, eu vi assim que a pastora, nas suas orações, nas suas intercessões, e tocou no meu coração quando ela falava muito do bairro. Acho que era uma pequena, uma coisa assim. Que esse bairro venha ser um bairro transformado para a glória de Deus. Estou me dispondo, pastor, para essa área. Se o pastor autorizar, se tiver algum membro da igreja que ajudar, amém. Nós vamos fazer um trabalho de evangelismo aqui no bairro. Glória a Deus. Aonde Deus nos enviar, é Ele que vai cuidar. Amém. Nós precisamos dispor somente. Quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai pôr palavra nos nossos lábios é Deus. Êxodo 4:12. Leia o que o Senhor está falando. Êxodo 4:12. Ele disse: vá, pois agora, eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que há de falar. Aleluia. Deus vai se encarregar. Só precisamos dispor. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo quanto fizermos, lembre, você não está fazendo nada para o outro. Você não está fazendo nada ao pastor. Alguém pode até cutucar, que continue fazendo. Faça porque alguém está olhando, alguém está vendo. Até que no minuto que você dobra o joelho, Deus está vendo. Aquele minuto que você pensou, Deus está vendo. Não cesse de orar, igreja. Não cesse. Esse bairro está muito carente, muito necessitado. Não só o ministério, esse povo que vive ao pé. Precisamos juntos estar em constante oração, para que Deus venha fortalecer a cada uma dessas vidas que entram, né, pastor? Para que Deus venha dar sabedoria a eles, Deus dá entendimento a eles, para que eles permaneçam, para que eles sejam libertos, sejam salvos, para que através dele outras famílias possam conhecer o Evangelho. Eu creio que esse é o propósito de Deus. Não é eles entrar, ouvir, se alimentar. Não, nós precisamos orar e interceder por a vida de cada um. Se tivesse uma relação, pastor, com nomes dos novos batizantes que Deus colocou no coração, para nós madrugarmos intercedendo, me passe. Deus, o Senhor colocou no meu coração fazer isso. Amém. Se vier a vista desses meninos, às madrugadas, eu gosto de colocar meu joelho no chão, gosto de falar com Deus, gosto de apresentar a Deus. Eu trabalho, o meu trabalho é 24 horas falando com Deus, orando, intercedendo, porque eu trabalho por conta, então eu tenho liberdade para isso. Eu tenho tempo para isso. Então, se algum irmão tiver algum problema, quiser escrever no papel, dá para mim estar em oração, vou estar ocupado a Deus dentro dessas orações. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Até aqui tem nos falado o Senhor. Eu tenho a agradecer e a louvar esse Deus. Vai ler Filemon? Vai ler Filemon? Como pega o senhor que já bateu a Deus? Está aqui, ó, capítulo 1, versículo 8. 3, né? Intercessão de Paulo em favor dos de Onésimo, servo de Deus. E por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que vocês cumpram seus deveres. Prefiro
Prefiro mesmo, pastor? Prefiro. Essa letra é bem pequenininha. Prefiro fazer um apelo. Isso, continue. Agora também pensionei com Cristo Jesus e pelo favor dos filhos honestos, pedirei enquanto estava preso. Aleluia. Não, mas sobre aí. Então a gente vê a necessidade da intercessão da igreja. A necessidade que Paulo tinha de estar intercedendo pelos irmãos. Porque a intercessão, igreja, é você trazer a presença de Deus no templo do Senhor. É trazer a presença de Deus na mensagem, para que a mensagem entre no coração da igreja. A intercessão, ela faz grandes milagres. E nós precisamos ter essa ocupação, igreja. Intercessão. Eu gostaria, em nome de Jesus, o pastor me convidou, eu estive aqui na sexta-feira, e nós estamos em quatro irmãs. Eu e mais 3 irmãs. Eu gostaria de saber, se você não puder, não levanta a tua mão em nome de Jesus. Mas se você puder, tem a necessidade. Quantos o senhor pode contar na sexta-feira nas intercessões? 1 hora só. 1 hora só. Quantos que pode dispor na sexta-feira de 1 hora? Amém. É às 8h20, né, pastor? Às 8h20. Eu costumo vir mais cedo. Já entro lá embaixo no quartinho lá no escritório da Sandra lá e já fico orando. Mas se você quiser chegar um pouco mais cedo, não tem problema também, né, pastor? Pode chegar até melhor ainda que fica um pouco mais tempo. Bem, igreja, estou falando porque eu juro, mas o Espírito Santo de Deus, já tem uns 4 cultos que ele vem falando isso no meu coração e eu compartilhei com o pastor. E hoje estou tendo essa liberdade de passar para a igreja. Se você sentir no teu coração, ou na sexta-feira às 8h20, 1 hora, venha, você vai ver a diferença. Vem! Coloca a tua mão sobre o teu coração nesse momento. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, a ti clamamos e suplicamos nessa noite, o Senhor possa nos conceder um coração novo, um coração sábio, um coração que sabe discernir, ó Pai, um coração que sabe perdoar, Senhor. Papai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, conceda-nos, ó Deus, toda a sabedoria necessária, Pai, para que onde as plantas do nosso pé forem colocadas, o Senhor toma nossos lábios, para evangelizarmos, para falarmos do teu amor, para falarmos da tua grandeza. Embora não tenhamos conhecimento nenhum, mas eu creio que o Senhor colocará palavras nos nossos corações. Papai, eu clamo e eu suplico a ti, Senhor. Não viemos buscar de ti o ouro nem prata, mas a sabedoria é o que muito necessitamos, Deus, para sermos ocupados na tua obra, ocupados com o ministério, para sermos uma coluna na tua casa. Assim, Senhor, nós te agradecemos e recebemos essa porção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e as palmas, louvem o Senhor em nome de Jesus.
Senhor derramou sobre a sua vida. Oh Deus, quantos dons o Senhor tem distribuído no nosso meio, Senhor. Quantas vidas o Senhor tem escolhido, Senhor, chamado, escolhido, Senhor, e derramado dom, Senhor, para que pudéssemos alcançar, Senhor, para que pudéssemos orar, para que pudéssemos louvar, Senhor, para que pudéssemos impor as mãos, Senhor, para que pudéssemos aconselhar, Senhor. Quantas vidas, Senhor amado, no nosso meio, e quantas vidas que nos assistem nesse momento, Senhor, estão paradas, Senhor amado. Oh, Santo Deus, desperta, Senhor, aviva, Senhor, aviva essa vida, Senhor, aviva a sua obra, Senhor amado, no meio do seu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Põe o fogo da paixão nos corações, venha viva, Senhor, venha viva, Senhor, a tua. Todos os impedimentos, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado os meus irmãos, Senhor, de fazer a sua obra, Deus, oh, Senhor, repreende, tira, Senhor amado, do meio todo o embaraço, Senhor, Senhor, a tua obra, põe o fogo da paixão nos corações. Aleluia. Amém. É dessa forma mesmo, o Senhor, Ele tem colocado dons sobre as nossas vidas, tem nos chamado e tem nos escolhido, tem nos capacitado. Muitas vezes nós, nós vai falar, não sei falar nada. Não, Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te capacitou, Ele te derramou dom, derramou poder sobre a sua vida, para que você simplesmente pudesse abrir os seus lábios, se colocar como disponível para estar falando uma palavra de amor, dando um abraço ao que se encontra sedento. Se você não pode ir atrás de alguém, não pode ir na rua atrás de alguém, Deus te chamou para você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, interceder. Quanto tempo às vezes nós ficamos dentro dos nossos lares ou ocupados com algumas coisas que nos levam a nada, e pessoas sedentas aí, pessoas sedentas, orações que podemos derramar na presença do Espírito Santo de Deus. E quanto mais nós falamos do Senhor às outras vidas, quanto mais nós oramos, mais o Senhor Ele nos enche. Amém? Olha para o seu irmão e fala: desperta, desperta, faz a sua parte. Irmão, faz a sua parte. O Senhor, Ele te chamou, te capacitou, te escolheu e te capacitou. Então, vá, vai e faça a obra do Senhor. Aviva essa obra, para que essa obra seja avivada. Depende de mim, depende de você. Amém? Em nome de Jesus. No domingo, olha para o seu irmão e fala para ele, fala para o seu irmão: no domingo, Deus tem algo especial para trabalhar com você e com a pessoa que você vai chamar. Esse é o seu compromisso. Vem no domingo e traga uma pessoa a mais aí para poder estar sendo ministrada no domingo. Está vindo no domingo, vem Pastor Rogério, lá de Atibaia, é sobrinho do Luiz, primo da Simone. Ele